versão NVI. Se você preferir usar no seu celular ou na sua Bíblia, fique à vontade também. Então, Marcos 10, a partir do verso 46 até o final do capítulo. O texto diz assim, ó. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E aí no verso 47 diz, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, essa é a tua palavra e nós sabemos que é o meio que o Senhor usa para falar com cada um de nós aqui, hoje e o tempo todo. Por isso, a nossa oração é que esse texto possa ser instrumento do Senhor essa noite, para falar ao nosso coração, para nos instruir, para nos abençoar, de maneira que nós possamos ser edificados, que a direção que precisamos seguir fique clara diante de nós, que o nosso coração seja de uma forma muito especial pelo Senhor nessa noite edificado, encorajado, acalmado, para que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado, Deus. Nos abençoe essa noite, continue a nos abençoar e continue a falar conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nossa vida, em um certo sentido, é como um livro. Um livro, normalmente, ele é dividido em diversos capítulos. E a nossa vida também é assim, em um certo sentido, dividida em muitos capítulos. Nós chamamos esses capítulos de circunstâncias ou de momentos que nós vivemos. Por outro lado, a ideia de um livro dividido em capítulos é que essa divisão de capítulos faça sentido, te ajude a compreender a história toda que está sendo apresentada pelo livro. A nossa vida nem sempre é assim. Os capítulos da nossa vida, quando lidos isoladamente, nem sempre fazem muito sentido. Quando nós olhamos para o todo da nossa vida, é claro que as histórias vão ter seus propósitos, vão produzir seus frutos, mas a verdade é que olhando isoladamente para as circunstâncias, nem sempre tudo faz sentido. E na nossa vida as coisas são assim também. Nem sempre tudo faz sentido. Qual é o sentido que há num profissional que se dedica na sua empresa e é despedido sem uma razão justa? Qual o sentido que há em nós perdermos na nossa vida pessoas que nós amamos? Qual o sentido que há de um casamento planejado e sonhado com tanta alegria, com tanta esperança, se desfazer? Não há sentido em muita coisa. Que sentido há numa vida profissional que não alcança aquilo que era sonhado quando a pessoa estava se preparando ou iniciando sua jornada? Que sentido que há em momentos que nós vivemos onde parece que a nossa fé é completamente incapaz de produzir o que quer que seja? E parece que quando nós dizemos assim, olha, pior do que está não fica, fica pior. Deus sempre tem uma maneira absolutamente irônica de nos mostrar que nada está tão ruim que não possa piorar. É irônico. E Deus, olhando para a história dos personagens bíblicos, olhando para a minha vida e para a vida de muitos irmãos que eu conheço, eu percebo Deus agindo de uma forma que nós só podemos enxergar como irônica. É claro que a intenção
de Deus não é ser irônico no sentido negativo da coisa, mas de nos mostrar que aquilo que nós pensamos, achamos, controlamos, não é nada disso e que Ele que realmente faz do jeito que Ele quer, como quer, quando quer. E essa ironia toda está presente nas nossas vidas. Mas aquilo que nós enxergamos como ironia, depois que passa o momento, nem sempre é fácil a gente enxergar como ironia enquanto nós estamos sofrendo. Por isso que tem momentos que a vida não faz sentido. Tem momentos que as coisas não fazem sentido. Tem momento que você levanta e não faz sentido. Eu vou para o trabalho hoje para quê? Qual é o sentido que tem no meu trabalho? Qual é o sentido que tem nos meus sonhos? Qual é o sentido que tem, às vezes você trabalhou o dia inteiro e vai voltar para casa e você se pergunta, qual é o sentido de eu voltar para casa? Porque você sabe que a circunstância não é a ideal. Claro que como um livro, quando colocado capítulo após capítulo, nós já sabemos o final da nossa história. O Senhor vai colocar todas as coisas no lugar, ou como diz aquele maravilhoso texto de Apocalipse, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Nós sabemos que o final da história prometido para nós é um final feliz. Mas como num filme que nós estamos assistindo, muitas vezes o meio do enredo, o meio da história é aterrorizante, causa medo, causa angústia, causa dor. Assim é a nossa vida, irmãos, não dá para a gente fugir disso. Muitos de nós aqui, aqueles que já têm muitos anos no Evangelho, provavelmente foram enganados por uma mensagem triunfalista do Evangelho. Provavelmente foram enganados por uma mensagem que dizia, bom, agora que você é cristão, todas as coisas vão fluir como se um anjo estivesse te levando pelo colo. Né? E parece que às vezes o anjo que está nos levando pelo colo é caído, porque o negócio não anda bem. E muitas vezes nós somos enganados por essa mensagem triunfalista que dizia, não, o que Deus quer é que você seja e tenha tudo. E essa não é a mensagem bíblica. Nós encontramos personagens bíblicos profundamente espirituais, mas pobres. Profundamente espirituais, mas na visão humana, fracassados. Nós encontramos apóstolos de Cristo. Nós encontramos Paulo, que numa das suas cartas chega a mencionar que ele era tido como alguém pequeno, como alguém irrelevante, ele era menosprezado. Que sentido que há nisso? Uma pessoa que gastou sua vida inteira ali servindo as pessoas, servindo o Evangelho, servindo a Deus, ser menosprezada por outras pessoas, cuja história ninguém nem sabe. E não vão saber mesmo, porque elas são insignificantes. Mas essa é a vida, irmãos. Tem momentos da nossa vida que as coisas não fazem muito sentido. E certamente você já passou por situações assim. Se você não passou, eu quero, infelizmente, dizer para você que esse momento chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Se não chegou para você ainda, e você está olhando para mim agora dizendo, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sinto em te dizer que vai chegar o seu momento. Sua hora chegará. Por mais que você não queira, porque ninguém quer a tribulação. Como eu costumo sempre brincar, eu acredito que nenhum de nós aqui nunca levantou da cama, sentou na cama e disse, Senhor, que dia maravilhoso para uma tribulação sobre a minha vida. E se alguém te dissesse isso, você ia olhar para essa pessoa, ou você não acreditaria que ela falou isso, ou você certamente ia procurar ajuda para ela, porque ela está precisando de ajuda. Nós não queremos isso, o que nós queremos é o contrário. Qual é a oração que você faz quando você acorda? Senhor, me dá um dia vitorioso, um dia cheio de bênção, né? Um dia daqueles que, olha, todo mundo ao meu redor vai ver que o Senhor está fazendo tudo na minha vida. É o que a gente ora. E não está errado orar assim, lógico que não está. O que nós desejamos é o quê? É que o Senhor realmente nos dê aquilo que é o melhor. Mas, infelizmente, a vida insiste em contrariar a nossa vontade. A vida insiste em existir, em acontecer de uma maneira diferente daquilo que nós pensamos. E esse texto mostra um pouco isso. Olhe comigo esse texto para você entender todo esse contexto que eu estou introduzindo aqui. Dá uma olhadinha de novo aqui nas telas comigo, você vai perceber que no texto tem algumas palavras aí marcadas em vermelho.
Eu queria que a gente usasse essas palavras para tentar entender quem era esse homem, esse cego que é curado aqui nesse momento. Olha só, no verso 46 o texto começa assim: então chegaram a Jericó. Aqui está falando de Jesus e de seus discípulos. Aliás, o texto fala de uma multidão que estava com ele também. Mas quem chegou a Jericó foi Jesus, foram seus discípulos, uma multidão sempre o acompanhava e outra da própria cidade, mas eles chegaram a Jericó. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando você ouve Jericó, mas a minha mente costumeiramente vem a história da Jericó, cujos muros foram derrubados por uma ação de Deus. Né? Só que isso aconteceu 1500 anos antes desse texto. Aqui nós temos uma Jericó que era outra cidade. Ela foi reconstruída não exatamente no mesmo lugar, até porque havia ali, seria maldito quem reconstruísse os muros de Jericó, mas ela era construída ali, na mesma região, na mesma localidade, né, bem próximo, e agora era uma cidade extremamente próspera. Ela era, primeiro, uma cidade muito bela, usada por muitos daquela época como uma espécie de refúgio de inverno, onde eles iam para essa cidade para passar o inverno, as pessoas mais abastadas. Portanto, era uma cidade muito frequentada por pessoas com dinheiro. Era uma cidade também com um comércio muito vigoroso, e a produção de bálsamo naquela cidade trazia muitas riquezas para aquela cidade. Era também uma cidade que era utilizada como passagem. Ela era estrategicamente localizada e, portanto, essa movimentação contínua também gerava muito dinheiro. Ou seja, era uma cidade belíssima e muito próspera. E a primeira coisa que não faz sentido aqui na vida desse homem é exatamente isso. Tudo ao seu redor prosperava e era belo, menos a sua vida. Tudo ao redor dele estava dando certo, menos a vida dele, que era cego e que vivia da esmola. Então a primeira coisa que não faz sentido aqui na vida desse homem era o seu entorno. Todo mundo ao seu redor parecia estar prosperando e tudo ao seu redor parecia ser muito belo. Estava dando tudo certo, menos para com ele. E o texto continua dizendo: quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu. E aí nós temos um outro elemento interessante. O nome desse rapaz era Bartimeu. E Bar, no aramaico, vai significar filho de. Então a ideia é filho de Timeu. Tanto que diz ali, o filho de Timeu, Bartimeu. E aqui tem uma questão interessante sobre identidade, irmão. Apesar de ser extremamente comum dentro dessa cultura, da cultura dessa época, que os filhos tivessem o nome dos pais, nós encontramos aqui que o pai tinha uma identidade, mas que o filho aqui, ele é lembrado apenas pela identidade do pai, pelo nome do pai. Não havia uma identidade própria, não havia uma história própria, havia uma história que sempre remetia à história do seu pai. O que é muito interessante, já que ele está pedindo esmolas aqui, e o pai que o nomeava não está presente. Então, ou ele poderia ter morrido, que era bastante comum, porque se vivia muito pouco tempo, a expectativa de vida era muito pequena comparada com os nossos dias, é uma possibilidade. Outra possibilidade era que simplesmente ele, por ser cego, não estava mais com a família por N possibilidades. A questão é que a identidade dele está sempre atrelada ao outro, e não a si mesmo. E às vezes a nossa vida parece assim. A gente está sempre vivendo alguma coisa que parece a vida dos nossos pais, que parece a vida dos nossos cônjuges, ou do nosso cônjuge, que você só tem que ter um, né? Por favor, não tenha mais de um. Não é bom para você e é pecado. Mas, nós parece que estamos sempre vivendo a vida de outro. Parece que a vida de outro está sempre sendo aquilo que define a nossa. Parece que nós não conseguimos ter uma decisão, um sonho, uma realidade que seja inteiramente nossa. Nós seguimos caminhos de outros, vivemos influência de outros, vivemos expectativas de outros, vivemos realidades que dependem de outros. E isso não faz sentido. Qual é o sentido de uma vida onde sempre outros são aqueles que determinam, são aqueles que direcionam, são aqueles que fazem? Acontece isso muito.
com filhos cujos pais estão sempre sendo aqueles que governam a vida dos filhos. Acontece sempre com pais cujos filhos são sempre aqueles que estão, apesar que isso é muito mais natural, né, determinando o que os pais podem viver ou não. E é claro que os pais muitas vezes fazem isso com grande alegria, mas não é sobre isso que eu estou dizendo, não é sobre você escolher viver para o seu filho. Eu estou falando sobre você não poder viver sem que outras realidades, outras pessoas determinem que tipo de vida será a sua. O nome desse rapaz sempre lembrava uma história que não era genuinamente dele. Estava conectado sempre a outro. E o texto continua, e ele era cego. Hoje em dia, ainda que seja uma limitação física, e ainda que seja uma dificuldade, mas não é mais um impedimento para que a vida seja o mais próximo do normal possível. Mas naquela época, nós estamos falando de uma realidade onde não havia trabalho, onde não havia cuidado, onde não havia respeito. Não que hoje haja isso em grande escala, mas se avançou um pouco sobre isso. Mas naquela época não. Ser cego ou ter qualquer tipo de deficiência física ou até mesmo mental era quase que um sinônimo de pobreza. Era quase que um sinônimo de você viver afastado, até porque dentro da cultura judaica havia sempre uma conexão muito grande dessas limitações físicas e mentais ao pecado. Havia uma cultura, e a cultura de Israel ela era muito negativa nesse sentido, de sempre conectar, tanto que perguntam a Jesus sobre um determinado cego de nascença, quem é que pecou? Se foi ele ou se foram os pais? Porque para aqueles homens era impossível que aquilo existisse sem que houvesse pecado. E Jesus vai dizer que não tem nenhuma conexão, que é um elemento cultural extremamente errôneo, uma compreensão extremamente errada. Mas esse homem era cego, havia uma limitação física. O texto nos dá a entender, quando esse homem diz, mestre, eu quero ver, algumas traduções apresentam a ideia de eu quero tornar a ver. Como se nos apresentasse a ideia de que esse homem, em algum momento, viu, perdeu sua visão por alguma razão e queria voltar a ver. Então é muito provável que seja essa a realidade, que esse homem já tivesse a experiência de enxergar em algum momento da sua vida e agora não mais. Mas de qualquer forma, sendo cego, ele tinha uma limitação física. E todos nós somos assim, não é? E isso se manifesta desde a escola. No que você não era bom na escola? Não vale dizer tudo, né? Por favor. Mas na escola sempre tem algumas coisas muito interessantes. O Samuel é muito bom em história e geografia, mas por uma única razão. Na geografia, ele aprende onde estão os times de futebol, as cidades e os países. E na história, ele vai aprendendo um pouco de quando foram os títulos e de como foi que aconteceu tudo. Então ele tem um segundo interesse nisso. Todos nós somos assim de alguma forma. Aquele que é bom em matemática na escola é bom em matemática. E que quem é bom em matemática gosta de se gabar disso, né? Parece que é uma coisa conectada. Então ele na escola quer fazer as contas, quer mostrar. Eu era péssimo em química. Eu não conseguia entender quem que inventou aquela praga. Química. Meu Deus do céu. Eu era péssimo naquilo e tinha que fazer aquelas contas, aqueles átomos e aqueles negócios. Eu dizia, meu Deus, não entendi, foi nada aqui. Todo mundo é ruim em alguma coisa. Só que aqui nos aponta também para um outro tipo de limitação. É aquela nossa limitação pessoal. É aquilo que a gente não consegue ser. É aquilo que a gente não consegue fazer. E que muitas vezes nós precisamos fazer. O mundo não é feito para quem não enxerga. O mundo é feito para quem enxerga. Se você é canhoto, você entende muito bem isso. O mundo não é feito para quem é canhoto. O mundo é feito para quem é destro. Quem é canhoto tem sempre dificuldade com lidar com o mundo que é feito para quem é destro. O mundo não é feito para quem é cego. O mundo não é feito para quem é deficiente físico. O mundo não é feito para quem é deficiente mental. Quando eu digo o mundo é feito, eu digo a sociedade não se organizou de forma a que uma pessoa com uma deficiência, seja ela qual fosse, tivesse tranquilidade ou vivesse normalmente como qualquer outra pessoa. Ele não é feito para isso. O mundo é feito para pessoas ditas normais, porque nem o termo seria correto. E
nós temos essas limitações, coisas que nós, maneiras e jeitos e realidades que nós precisamos ser, não conseguimos ser, mas o mundo não é feito para quem é diferente. Já se sentiu assim? Na empresa, vou falar de uma situação minha, que você nem sabe. Às vezes eu tenho dificuldade de falar as coisas para as pessoas. Não, você nunca percebeu isso, eu tenho certeza. E aí eu vou falar com as pessoas, e para mim, eu estou sendo um amorzinho. Mas para outra pessoa, a pessoa sai brava. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei com tanta educação. Eu sou burro, faz logo isso, pô. E a pessoa sai dizendo, ele foi tão ofensivo. O mundo não é feito para quem é direto. O mundo é feito para quem gosta de enrolar. O que você gosta não é que eu diga para você, você está errado. O que você quer que eu diga é, eu entendo você. Eu sei como é difícil ser santo. Eu sei que o que você está fazendo não é porque você quer fazer, é uma fraqueza sua. É isso que você quer que eu fale. Mas o que você precisa ouvir é, isso é pecado. E você não está fazendo diferente porque você não crê, sem vergonha. Mas se eu disser isso, você vai chorar no ombro de alguém e dizer, nossa, o pastor é tão grosso. Eu tinha tanta estima. É a vida, irmão. A vida não é feita para isso. Eu estou falando de um problema meu, mas tem um monte seu. Tu está rindo de mim aí, mas você tem um monte também, viu? Um monte de gente que não te aguenta aí por outras coisas suas. Porque o mundo é feito para quem cumpre todos os parâmetros. Você já percebeu isso, irmãos? As pessoas, elas não têm só expectativa. Eles exigem que você seja de determinada maneira. O mundo nos cobra, e eu sempre digo isso, para mim uma das grandes figuras do mundo moderno é a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela vai ser feita com tijolos, e pela primeira vez na história não são pedras utilizadas, são tijolos. Porque as pedras precisam ser encaixadas, mas os tijolos são formados todos iguais, e eles se encaixam perfeitamente. Quando você vai numa loja de material de construções e compra um milheiro de blocos, ou um milheiro de lajotas, ou um milheiro de tijolos, eles virão todos muito parecidos. E você vai conseguir utilizá-los de maneira muito mais fácil. E sempre colado, e ali no caso com o dinheiro, né, que é representado ali pelo derivado do petróleo. Essa é a figura do nosso mundo hoje. Nós temos que ser iguais e somos conectados pelo dinheiro. Essa é a vida hoje, irmãos. E esse homem, com essa sua limitação de ser cego, ele não se encaixava no mundo. E quando a gente não se encaixa, a vida não faz muito sentido. Em último lugar aqui, o texto continua dizendo, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Não bastasse todo o problema, ele ainda dependia dos outros. E essa é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém. Qualquer pessoa que tem o mínimo de hombridade não gosta de depender dos outros. Não é que não gosta de ser ajudado, não é isso, mas não gosta de depender. São coisas diferentes. Todos nós precisamos uns dos outros em muitos momentos da nossa vida. Mas nós não gostamos, isso também tem muito a ver com o nosso orgulho pessoal, aquele orgulho intrínseco do homem caído, né? Que nós não gostamos de depender de ninguém. E esse homem dependia. Que vida é essa? Que sentido há nessa vida onde se outros não se moverem, eu não tenho vida? Não tem sentido. Quando a gente olha 2 versículos depois, o versículo 48, nós vamos encontrar uma... O que ele vai fazer depois desse texto aqui do 46? Ele vai saber que Jesus estava lá, que aqui ele fica sabendo, né, que Jesus está saindo da cidade, e ele vai começar a gritar, clamar por Jesus. No verso 48, depois a gente vai voltar no 47, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Olha só que interessante, irmãos. Não bastasse tudo que não fazia sentido, quando ele se move em direção a mudar a sua vida, o que ele encontra não é apoio, o que ele encontra é repreensão. O que ele encontra são pessoas que dizem para ele que ele não deveria ousar viver outra vida senão a vida que ele tinha. Ele encontra pessoas que dizem para ele o seguinte, a sua vida é essa mesmo. Se conforme com ela e louve a Deus. Isso não é o que o texto bíblico diz.
O texto bíblico diz que você deve estar satisfeito em Cristo, que tudo que você tem é de Cristo, vem de Cristo. Mas não diz que tudo que você tem é tudo que você terá. Tudo que você é, tudo que você será. Tanto que uma das questões mais interessantes da nossa vida, que é a santificação, é um processo. Então como é que você pode se conformar com quão santo você é hoje? Você não pode. Ser satisfeito e grato é muito diferente de estar acomodado com aquilo e de acreditar que aquilo é tudo. São coisas diferentes. Inconformado e grato são realidades que podem andar juntas. E esse homem então começa a clamar pelo Senhor e todo mundo, aqueles ao redor dele, ele começa a dizer: ei, não incomode Jesus. Aqui uma coisa importante, irmãos. Jesus está passando aqui pela última vez para Jericó, ainda em Jerusalém, indo para Jerusalém, onde ele seria morto. Então, nós já estamos falando de um momento final do ministério de Jesus, cerca de pouco mais ou cerca de 3 anos de ministério público. Então, já faziam 3 anos no mínimo que Jesus estava publicamente se manifestando a Israel. Então, ele já era conhecido. Seus atos, suas ações, que não são contadas nem numa 10ª parte aqui nas Escrituras, né, que poderiam ser contadas, como diz João, em livros que não caberiam no mundo, muitas outras histórias de Jesus eram conhecidas pelo povo. Histórias que nós não conhecemos. Jesus passou por lugares que nós não ficamos sabendo, Jesus fez milagres que nós não ficamos sabendo, Jesus mudou vidas que nós nunca soubemos. Jesus fez muito mais do que nós temos relatado aqui, que o que nós temos relatado é aquilo suficiente para que a nossa fé seja alimentada, edificada e possa ser uma fé sensata. Mas não é tudo. Mas era a última vez. E depois de 3 anos, Jesus já conhecido, muitos achavam que ele não deveria ser incomodado. Muitos achavam que aquele homem era pequeno demais para Jesus. Muitos achavam que aquele homem estava sendo arrogante demais em querer viver outra vida, senão aquela que ele tinha. Mas tem uma coisa, irmãos, muito valiosa aqui nesse texto para mim. É possível sim que circunstâncias não façam nenhum sentido. É possível que as circunstâncias que você está vivendo hoje, ou que você viveu no passado, ou circunstâncias que virão, façam você acordar de manhã e dizer: qual é o sentido desse dia que eu vou viver? Qual é o sentido desse momento que eu estou passando? A história que eu construía para viver esse momento? A gente se questiona as coisas assim. Talvez você não seja tão filosófico, talvez você seja um pouquinho mais prático. Acorde e diga: meu Deus, acordei de novo, que vida. É uma linha mais rústica, né, do que a filosófica, né? Mas se você for um pouco mais filosófico, você fica se perguntando: Senhor, qual é o propósito disso tudo que eu estou vivendo? A gente fala como se a gente pensasse essas coisas, né? A gente só acorda de manhã e diz: meu Deus, acordei. Por que você não voltou essa madrugada? Se você nunca pensou assim, irmão, você tem algum problema. Porque pessoas normais acordam no meio das suas crises, dizendo: Senhor, se eu podia ter voltado essa madrugada, teria sido tão maravilhoso acordar no céu, ou não seria? Né? Bom, mas vamos lá. Seguindo aqui. O texto diz assim, no verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu aqui, irmãos? Esse homem, é claro que dificilmente nossa vida vai ser tão sem sentido como a desse homem, já que, inclusive, a ideia de ser esse o milagre relatado e não um outro, é a ideia de que a gente pudesse explorar mais do que, de repente, outras histórias. Tem muita coisa que não faz sentido. De repente, só uma não faz na sua vida, 2. Mas a grande lição desse texto é a seguinte: quando nada faz sentido, quando a vida não faz sentido, ainda existe uma coisa que nunca perde o sentido: a nossa fé. Ainda existe algo que é superior a qualquer sentido que nossa vida pode fazer ou não. Que é superior a qualquer realidade que nós estejamos vivendo, seja ela boa ou seja ela das piores. Essa realidade pode ter começado ontem ou pode se arrastar por anos, como a desse homem provavelmente se arrastava. Ainda assim, a única coisa que não pode deixar de fazer sentido em nossa vida
é a nossa fé. Para esse homem, se ele parasse para refletir sobre a sua vida, ele chegaria à conclusão que muita coisa não fazia sentido. Mas nada disso foi suficiente para que ele encontrasse na sua fé algo sem sentido. Ao contrário disso, é como se ele pensasse: eu não tenho mais nada, mas tem algo que nada pode me tirar. Tem algo que a beleza e a grandeza de Jericó não pode me tirar. Tem algo que, quando nós olhamos ali para quem ele era, né, que a minha limitação física não pode me tirar. Tem algo que a minha necessidade de outras pessoas não pode me tirar. Tem algo que a falta de uma história completamente minha, sem que ela seja influenciada e governada por outras pessoas, não pode me tirar. É a certeza que eu tenho de quem Deus é. Tudo pode ser roubado de nós, irmãos, tudo. Pode ser que amanhã, hoje talvez você esteja aqui com o teu coração alegre, dizendo: Senhor, muito obrigado por como eu estou vivendo a minha vida. E amanhã tudo mude. Você deve se lembrar, irmãos, nós estávamos de mudança aqui. Nós fizemos um culto no antigo salão no domingo. Tudo bem, irmãos, domingo que vem nós nos encontramos no salão novo. Na quarta-feira veio o decreto: todo mundo em casa. Tudo mudou de uma hora para outra. Ninguém esperava isso. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Ninguém pôde prever uma coisa dessa. Não existiu um Nostradamus que pudesse fazer uma previsão sobre isso. Nada. E assim é a vida, irmãos. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Vagas de emprego podem ser fechadas. Pessoas que nós amamos podem partir. Relacionamentos que nós prezamos podem se desfazer. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas tem algo que nenhuma circunstância pode roubar de você. A certeza, a fé que você tem no seu Senhor e no seu Salvador. Nada pode te roubar isso. E ainda que roubem todo o resto, ninguém pode roubar a sua fé. E é isso, a única coisa que esse homem tinha era a sua fé. A certeza de quem Deus era. Mas a fé desse homem é uma fé muito interessante, irmãos. Porque nós ouvimos muita gente sempre falando muito sobre fé. Nós ouvimos a expressão "se Deus quiser", uma expressão muito comum. Se você está acompanhando aí toda a movimentação política, você encontra o que político vira religioso nessa época é impressionante. Os discursos falam sobre Deus, as pessoas vão em missas e em cultos como se fossem frequentes nesses lugares, né? É muito fácil falar de Deus, é muito fácil falar de fé, é muito fácil usar a fé como um amuleto. Mas a fé desse homem não era um amuleto. A fé desse homem não era uma fé rasa, não era uma fé infantil, não era uma fé ilusionista. Tem muita gente que chama de fé aquilo que é pensamento positivo. E pensamento positivo só serve para uma coisa, irmão, para te enganar. Você pensa positivamente e aí você se engana dizendo: agora que eu pensei vai dar certo. Não existe nenhum controle sobre isso. Pensamento positivo é uma versão ruim ou uma versão muito fraca, incipiente ali, insípida na verdade, do que realmente é a fé. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não tem a ver com força do pensamento, não tem a ver com desejo. Fé tem a ver com onde eu estou, quem eu sou, qual é a base, o fundamento, sobre o que os meus pés estão plantados e a minha mente está direcionada. Sobre o quê? Fé tem a ver com isso. Fé tem a ver com certezas, não com esperança. A fé vai produzir esperança, lógico que vai, mas ela é primeiro uma certeza. Por isso que a fé é primeiro a certeza das coisas que nós não vemos. Para depois ser sobre as coisas que nós esperamos. Mas primeiro é a certeza. E esse homem sabia que nada podia fazer sentido, mas que ainda assim Deus era Deus bondoso, misericordioso e cheio de compaixão. Então ele começa a gritar. Mas eu queria que você atentasse para que tipo de fé esse homem tem. Em primeiro lugar, a fé desse homem é uma fé sólida.
Olha que interessante aqui, irmãos. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré. Esse é um termo teológico, sabia? Começou a gritar, Jesus, filho de Davi. É um termo teológico também. Tem misericórdia de mim. Ele sabia que o Messias teria misericórdia. Seria como um pastor para o rebanho que estava até então perdido. A fé desse homem não era aquela fé emocional. Muita gente tem uma fé emocional. Ouve uma mensagem no domingo e sai daqui no domingo e vai dormir e diz, Senhor, a partir de amanhã minha vida é outra. E na segunda acordam animados para que a vida seja outra. Mas a vida não pode ser outra enquanto essa vida depende somente das nossas forças. Enquanto nosso coração não é impactado por essa palavra de maneira que os nossos valores, princípios e verdades sejam alterados, as nossas atitudes só podem ser alteradas por um certo tempo, porque depois disso a força acaba e a gente não consegue mais ser como não é. Porque a gente não é daquele jeito. Isso acontece muito. Vou dar um exemplo. Você tem, de repente, uma briga de um casal, ou uma traição de um casal, ou, sei lá, uma pessoa que chega muito atrasada no trabalho. E aí, essa pessoa é confrontada. O casal lá que teve a traição, eles vão, se aconselham e conversam, estão juntos, e o marido diz assim, olha, isso nunca mais vai acontecer, porque eu não vou mais fazer isso. A única chance disso ser verdade é se o coração dele realmente foi alcançado, e se houve um arrependimento verdadeiro. Porque nem sempre há arrependimento. Às vezes o que existe é apenas a dor de ter sido pego, ou de que outros souberam. Às vezes há a vergonha de que as pessoas souberam o que aconteceu. Mas não arrependimento, porque arrependimento vai sempre implicar em mudança de direção. Mas é impossível mudar de direção permanentemente sem que haja o arrependimento. Sem que haja o arrependimento, você vai mudar de direção e vai caminhar até as suas forças aguentarem. Mas quando você não tiver mais forças em si mesmo, o caminho volta ao caminho anterior. Assim é a vida, irmão. Assim somos nós. Nossa estrutura é essa. A gente faz aquilo que a gente crê, a gente faz aquilo que nós enxergamos e criamos a imagem de prazer, criamos a imagem de satisfação, criamos a imagem de vitória, e é atrás disso que nós vamos. Em alguns momentos nós somos impactados por palavras e começamos a querer mudar o rumo, mas na verdade, enquanto aquela imagem não mudar, e aquela imagem só muda quando o nosso coração muda. Esse homem começou a gritar, tem misericórdia de mim. Ele começou a declarar uma expressão teológica das mais profundas. Se nós fôssemos fazer uma série de mensagens sobre Jesus, filho de Davi, nós poderíamos ficar o ano inteiro aqui e não esgotaríamos o assunto sobre o que isso significa. É uma expressão pequena, mas ela teologicamente é tão profunda que a gente poderia passar semanas e semanas e semanas e semanas falando sobre esse mesmo tema. Por isso que a fé desse homem, em primeiro lugar, é uma fé sólida, não é emocional. É uma fé que é fundamentada, não numa promessa de pregador, que é fundamentada não no que sentiu no seu coração, não no arrepio que o seu braço teve, mas é fundamentada na palavra revelada de Deus. Não tem nada novo aqui. Quando esse homem fala de filho de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele era aquele que é o Nazareno. Isso não é apresentado por esse homem, isso é apresentado pelo próprio Deus na sua revelação lá no passado. Quando fala de Jesus ser filho de Davi, não é esse homem que entendeu isso, não são os discípulos de Jesus que entenderam isso, foi Deus que revelou lá no passado que ele seria da descendência de Davi. Aqui nós estamos falando de um homem que sabia quem era Jesus. Não estamos falando de alguém só que ouviu falar, tem um cara lá que faz uns milagres. Não, ele sabia quem ele era. E ele só vai atrás de Jesus porque ele sabia que uma das promessas era que o Messias iria dar vista aos cegos. Ele não vai atrás de um milagre porque ele acha que precisa do milagre, ou porque ele quer o milagre, ou porque ele está com vontade do milagre. Ele vai atrás disso porque ele sabe que essa é promessa de Deus. Você percebe que diferença, irmãos? Há uma grande diferença entre esse homem dizer, Senhor, eu quero ver, e eu dizer, Senhor, eu quero um carro.
Há uma grande diferença, porque há uma promessa de que o Messias daria a vista aos cegos, e não há uma promessa na Bíblia que Deus me dará tudo o que eu quero. Só que a nossa fé muitas vezes é imatura, querendo essas coisas de Deus, como se Deus tivesse obrigação, e querendo cobrar isso, e vivendo ranzinza, e tristes, e infelizes, porque nós não temos essas coisas, porque a nossa fé é infantil. Ela é infantil porque ela é sustentada pela nossa vontade, por palavras emotivas, por esse monte de coach que tem em volta de nós, e não é sustentada pela única coisa que pode nos sustentar, a palavra revelada de Deus. Não está aqui, é mentira. Simples assim. Não tem, mas e tal. Não está aqui, é mentira. Tem promessa de Deus para a sua vida? Não está aqui, não é verdadeira. Ah, Deus só tem as promessas que estão aqui? Não, mas são essas que Deus revelou para você. As outras, Ele vai fazer acontecer na sua vida, vai viver com você, vai cumprir os propósitos que Ele tem para você, mas aqui são as promessas que nós podemos confiar. A promessa de sermos cuidados, a promessa de sermos sustentados, a promessa de sermos amados, a promessa de que nossa fé seria sustentada para que nós nunca nos afastássemos do Senhor, nunca apostatássemos do Senhor, a certeza que nós temos de que um dia Deus virá nos buscar, a certeza, a promessa de que um dia nós estaremos com Ele. Essas promessas você pode confiar em todas elas. A promessa de que você nunca está sozinho, a promessa de que você pode ir ao Senhor e colocar lá o seu coração, derramar lá o seu coração, que você pode ir se você estiver cansado e sobrecarregado, porque Ele te aliviará. A promessa de que você pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Essas promessas são as promessas para nós. O carro, a casa, o sucesso, essa promessa é do coach, irmão. Não confunda coach com Deus. Não confunda. São coisas diferentes. O que o coach quer é o fruto do sucesso. O que Deus quer é que você seja semelhante a Jesus. São coisas diferentes, irmãos. Vamos seguir aqui. A fé desse homem, em primeiro lugar, era uma fé sólida. Em segundo lugar, a fé desse homem era uma fé perseverante. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue imaginar a cena, irmão? Jesus está passando, uma multidão ao redor dele, a gente que não acabava mais. E está esse homem no caminho, porque onde esses homens ficavam? As cidades daquela época, em sua grande maioria, aliás, todas essas cidades, poderiam ser sempre vistas como cidades cercadas. Não são cidades como nós temos hoje, onde você vai de uma cidade para outra simplesmente por uma mesma rua. Não, as cidades eram distantes umas das outras, e todas elas fortificadas, protegidas, normalmente por muros. A gente vai encontrar muito isso. Lembra do livro de Neemias, por exemplo? O que Neemias vai fazer em Jerusalém? Ele vai restaurar os muros. Os muros haviam sido derrubados quando Jerusalém foi atacada, e agora estava desguarnecida, desprotegida. Então Neemias vai com essa missão de recompor os muros. O que acontece? Uma grande festa quando? Quando as portas são colocadas no lugar, porque agora a cidade estava protegida. Então a cidade normalmente era assim, murada, tinha portas, essas portas eram abertas em determinados horários, fechadas em determinados horários, e por ali todo o trânsito acontecia de entrada e saída pela cidade. Era nessas saídas que ficavam as pessoas que dependiam da ajuda dos outros. Então esse homem estava no caminho, tanto que o texto diz que Jesus estava saindo da cidade. E é nesse caminho que esse homem está. E aí então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A maioria dos homens nem entenderam nada lá, porque é uma declaração teológica, né? Talvez alguns falaram assim: quem é esse camarada aí que quer ser até teólogo agora? O cara não nem enxerga, o cara não tem nem dinheiro para comer, quer ser teólogo. E aí, de repente, chegam para ele e dizem: ei, não incomoda Jesus não, rapaz. É Jesus. Você sabe o que ele fez esses últimos 3 anos? Você não tem nem ideia. Quem é você na fila do pão para querer falar com Jesus? E qual é a resposta desse homem? Ele grita ainda mais alto. O que esse homem está fazendo, irmão, não é teimosia nem birra. O que esse homem está fazendo é perseverar naquilo que ele acreditava. Esse homem olha para aqueles que dizem para ele assim: não grite por Jesus, e diz: não, vocês estão errados, eu sei quem é Jesus.
O Messias prometido a Israel é alguém cheio de compaixão, é alguém misericordioso, é alguém que daria vista aos cegos, é alguém que viria para trazer consolo ao abatido. O Jesus que vocês acham que ele é, essa celebridade que vocês estão achando que ele não é isso não, vocês não conhecem ele. Vocês estão andando do lado dele porque vocês querem o pão. Mas quem ele é profundamente compassivo. Aquele que sofre a dor dos que sofrem. E nós encontramos Jesus sofrendo a dor dos que sofrem. E esse homem então começa a gritar ainda mais alto. E ele grita mais alto porque agora ele tem não tem só que ser ouvido por Jesus, mas ele tem que abafar as vozes daqueles que ao seu redor estão dizendo para ele, fique quieto. Como isso acontece muito, irmãos, pessoas que se colocam entre nós e Deus como se eles fossem alguma espécie de representantes de Jesus, querendo nos dizer como a nossa fé deve ser expressada ou não, querendo nos dizer como nós devemos crer ou não, o que nós devemos fazer ou não com aquilo que nós cremos. E esse homem começa a gritar ainda mais alto, a fé desse homem é perseverante, irmãos. Sabe o que faz sentido de verdade? Você continuar em busca daquilo que você crê. Isso faz sentido de verdade. O que faz sentido de verdade é que você continuar vivendo de acordo com o que você crê, independente das circunstâncias e dos resultados aparentes. Porque esse homem poderia dizer, eu tentei, mas não deixaram. Não deixaram chegar em Jesus. Ele continuou crendo, ele continuou perseverando, ele continuou gritando. Ele só saberia se estava certo ou errado depois de tudo acontecendo, mas ele cria. E sabe, irmão, quando você tem uma fé sólida, fundamentada nas Escrituras, a perseverança vai ser um sinal da solidez dessa sua fé. Então a fé desse homem era sólida, a fé desse homem era perseverante. Mas a fé desse homem, o texto vai continuar dizendo assim, que Jesus parou e disse, chamem-no. E aí olha que interessante, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Você vê como o homem não vale nada. Vale nada. O evangelho é maravilhoso, irmãos. A única coisa que estraga o evangelho é os crentes. Se não tivesse crente, o evangelho era perfeito. É o crente que estraga o evangelho. O mesmo camarada que estava lá querendo ser porta-voz de Jesus, secretário de Jesus, dizendo assim, ele não tem horário agora, por favor, volte depois, é aquele que agora está ali grudado no homem de, olha, ânimo, vamos lá, eu falei que ele ia te ouvir. Rapaz, a gente ri, mas é triste, irmãos. A gente ri dessa desgraça, mas olha, não é mole. E aí, o que esse homem faz? Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele pula e vai em busca de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta parece até esquisita, né? Você pergunta, estou gritando, sou cego, estou à beira do caminho pedindo esmola, o que você quer que eu faça? Mas essa pergunta vai fazer com que ele mostre mais um aspecto da fé dele. E o terceiro aspecto da fé desse homem é que é uma fé que produz esperança. Irmãos, existem, não tipos de fé, não é isso. Existem pessoas que usam a sua fé apenas para o seu intelecto. Então elas sabem muito, elas conhecem, elas ensinam muito sobre Jesus, elas têm respostas prontas sobre Jesus, e tudo isso é maravilhoso. Mas se a fé fica apenas na nossa mente e não vai ao nosso coração, ela não produz o principal resultado da nossa fé, que é a esperança. Você sabe o que é esperança, irmãos? Esperança é a imagem que você crê, que você produz baseado naquilo que você crê. Então, a Bíblia nos dá um monte de imagens dessa. Quando a Bíblia fala sobre o céu, o que ela está fazendo? O que Deus está fazendo? Nos dando imagens, para essas imagens serem a nossa esperança, ou seja, imagens produzidas pela nossa fé.
É claro que esperança tem muitos outros aspectos, mas esse é o principal aspecto da esperança. Ele vai produzir uma imagem. E quando Jesus está perguntando se quer que eu te faça, ele está perguntando qual é a sua esperança em gritar desse jeito igual um doido aí por mim. Por que você está fazendo isso? E a resposta dele é, mestre, ó, mais uma vez, uma fé sólida. Jesus não é aqui o milagreiro. Jesus não é o curandeiro. Jesus não é alguém que tem o dom de curar. Jesus é o mestre, é aquele a quem eu submeto a minha vida. Debaixo da autoridade dele está o meu caminho. É isso que ele está dizendo aqui. E na nossa cultura isso não vale nada. Mas na cultura judaica, você ser discípulo de um mestre era você se voluntariamente se colocar debaixo da autoridade, da experiência, da instrução de alguém. E ele está fazendo isso. Ele diz, eu quero ver. Ele sabe o que ele está dizendo? Jesus, a imagem que eu tenho, eu sou cego, não vejo nada. Mas a imagem que eu tenho em meu coração é que o Messias pode dar vista aos cegos. Olha que coisa linda, irmãos. Esse homem não enxergava, mas havia uma imagem viva em seu coração. E essa é uma pergunta importante para nós. Qual é a imagem que move você? Qual é a imagem que faz você gritar? Qual é a imagem que está produzindo o seu clamor pelo Senhor? Qual é a imagem? Que tipo de imagem tem feito você dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim e muda essa circunstância que eu estou vivendo? Qual é a imagem que não os seus olhos estão vendo? Porque se esse homem visse, ele não tivesse essa limitação física, talvez a imagem que estivesse em seu coração fosse outra. Mas a imagem que nós precisamos enxergar não é aquela que os nossos olhos veem, porque às vezes o que nós vemos são circunstâncias muito ruins. A imagem que nós precisamos ver, ela é enxergada, ela é vista pelo coração. E o que ele está dizendo é, mestre, eu tenho uma visão de que um dia o Messias, que vem para dar vista aos cegos, me daria vistas. É isso que ele diz quando eu quero ver. O que ele diz é, a imagem, a esperança que há no meu coração é essa. As circunstâncias são todas ruins. Muita coisa não faz sentido. Eu poderia até dizer que a vida não faz sentido. Mas há uma imagem viva, não nos meus olhos que são cegos, mas no meu coração, de que o Senhor, o Filho de Davi, que exerce misericórdia, vai me dar vistas. Olha que coisa linda, irmão. Uma fé que realmente é louvável, é uma fé que é sólida, é uma fé que é perseverante, e é uma fé que produz esperança. Qual é a imagem que está no seu coração sobre a sua vida? Qual é a imagem? Qual é a imagem que está em seu coração? Que se hoje Cristo aqui te perguntasse o que você quer que eu lhe faça, qual é a resposta que você tem? Qual é a imagem que você diria, Senhor, meu coração enxerga isso? Qual é? Isso é fabuloso, irmão, isso é fabuloso. E o resultado de tudo isso, para a gente terminar, é Jesus diz, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Aqui também há um detalhe interessante, porque em algumas traduções, nas Almeidas, por exemplo, você vai encontrar a sua fé te salvou. Né? E a ideia, a palavra aqui, é mais corretamente traduzida por curou. Mas a ideia é mais corretamente traduzida por salvou. Porque o que Jesus está dizendo a esse homem é que sim, a fé dele curou. Mas não apenas a sua vista, não apenas os seus olhos, mas curou também dos seus pecados. Por isso a palavra salvação, ou o verbo salvar aqui, vai encaixar muito bem. E Jesus diz, vá, pode ir. É como se ele dissesse, ó, do jeito que você creu, experimente, viva. E aí, então esse homem imediatamente recupera a visão. Olha que interessante. Não teve 7 semanas para recuperar sua visão. Não teve nenhum tipo, olha, dê sua oferta e quando Deus vê essa oferta caindo lá no fundo, o céu vai se mover. Teve nada disso. Imediatamente ele recuperou a visão. E seguia a Jesus pelo caminho. Olha que interessante, irmãos.
Aqui nós vamos encontrar a tríade da vida cristã: fé, esperança e amor. O que Deus fez na vida desse homem deixou ele sem opções. Esse homem não tinha mais a opção de vá. Você percebe que esse homem não vai para a sua casa, não vai para as pessoas que ele conhecia, não vai em busca de ninguém para dizer, olha, agora eu vejo. Mas não. Ele foi alcançado pela graça do Senhor, e isso produziu em seu coração um amor tão grande, tão profundo, ou nas palavras de Paulo, um amor tão constrangedor, que para ele não tinha outra esperança senão seguir Jesus. Não tinha. Não tinha outro caminho, não tinha outra realidade, não tinha mais nada para ser feito. Nada mais importava senão seguir Jesus. Esse é o resultado, irmãos, daqueles cuja esperança está em Jesus. Eles creem em Jesus. Essa fé que eles colocam em Jesus produz essa esperança, essa imagem de futuro, essa certeza de que Deus fará o que Ele prometeu. E a experiência disso produz um amor tão profundo e constrangedor, que o cristão não quer outra coisa senão estar com Jesus. E aqui não é uma ideia de abandonar a sua vida profissional, familiar, mas é a ideia de se abandonar nesse amor. É muito mais profundo do que isso. Você vai continuar sendo o profissional que você é, o marido que você é, o filho que você é, a esposa que você é, vai continuar sendo quem você é, mas você vai se abandonar. Sua vida agora só faz sentido dentro do amor de Deus, próximo ao Senhor, diante do Senhor. Essa história é muito bela, irmãos, exatamente porque ela mostra essa profundidade que é o que Deus faz na nossa vida. Um homem crê, e esse homem já cria, ele só teve oportunidade de se expressar ali. Ele não começou a crer naquele momento. Porque quando ele declara, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, já mostra que ele já sabia quem era Jesus, já tinha ouvido, já tinha aprendido sobre Jesus, talvez até no caminho mesmo. Pessoas passando, talvez pessoas na porta da cidade, conversando teologicamente sobre Jesus, falando quem ele era, será que é Messias, será que não é? E talvez em algum momento ele, que história é essa? Né? Em outras palavras, ele foi ali instruído sobre quem era Jesus e teve a oportunidade de expressar sua fé. E ele expressa sua fé quando nada mais faz sentido. Uma fé sólida, uma fé perseverante e uma fé que produz esperança. E essa esperança que é produzida pela fé faz com que ele enxergue outra vida. E quando essa outra vida que ele enxerga se torna real diante dele, não há outra opção senão expressar esse profundo amor que agora ele tem para o Senhor, pelo Senhor, vivendo diante do Senhor, se abandonando diante do Senhor. Ele antes era abandonado por causa das circunstâncias, mas agora ele voluntariamente se abandona em Jesus. Voluntariamente agora ele dedica a sua vida a amar Jesus, mesmo com todas as outras circunstâncias ao seu redor, mas agora nada é mais valioso e mais profundo do que amar Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nos momentos em que nada faz sentido, esse possa ser o nosso coração. Um coração que ama, aliás, um coração que crê, um coração que espera e um coração que ama, para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estar juntos, pelo privilégio que nós temos de ser seus filhos, pelo privilégio de termos a tua palavra diante de nós. Senhor, são muitos, muitos os momentos em que não faz sentido o que nós estamos vivendo. Que nós não conseguimos encontrar razões, motivos, porquês sobre o que nós estamos vivendo. Mas que nesses momentos que sobrevêm sobre nós inúmeras vezes ao longo da nossa vida, nós possamos sempre lembrar de que mesmo quando nada mais faz sentido, o único sentido que existe em nossa vida é crer no Senhor, o nosso Deus e Salvador. E a partir disso nós podemos ter a certeza de experimentarmos transformação, consolo, esperança, uma mudança
completa e total em nossa vida. Nos abençoa, Deus, e nos ajuda a passar pelo que o salmista chama de vale de sombras e morte, confiando de que o Senhor estará conosco e está conosco, independente das nossas circunstâncias. Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja por tudo que o Senhor tem feito e por quem é em nossa vida. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.